Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta com a nossa programação. Agora a gente vai falar um pouco das exportações do café solúvel, que atingiu aí a total de 2,9 milhões de sacas embarcadas no período de 9 meses. Para a gente entender o que esse número significa, quais são as projeções aí para esse segundo semestre, onde as exportações brasileiras de café tendem a ser mais volumosas, eu converso hoje com o Aguinaldo José de Lima, que ele é diretor da ABIX. Seja bem-vindo, Aguinaldo. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Virginia, à disposição. Aguinaldo, temos aí um total de 2,94 milhões de sacas de 60 quilos de café solúvel exportado no período de 9 meses. Como é que você fez a leitura desses dados? É um saldo positivo diante do cenário que a gente vem passando da pandemia? A safra brasileira começa a entrar no mercado agora. O que você pode trazer para a gente hoje? É um saldo positivo, evidentemente, porque está dentro das nossas expectativas. Então, o setor tinha uma expectativa de aumento de 5% no volume durante o ano de 2020, né, o fechamento do ano 2020, quando comparado a 2019, que já foi um ano de quebra de recorde para o setor de solúvel, né? Nós nunca exportamos tanto volume como foi em 2019. Então, havia uma projeção bem otimista de crescimento de 5% para 2020, e aí veio a pandemia. Com a pandemia, a gente teve umas antecipações de embarques, de pedidos, que fez com que no primeiro quadrimestre desse ano a projeção até ultrapassasse 7%. Mas depois a gente viu que se estabilizou, caiu um pouquinho, e hoje a gente tem um resultado de 1% superior ao mesmo período do ano passado. Mas, o que tudo indica, nós vamos ter uma nova quebra de recorde, né, de exportações, porque a gente tem uma previsão entre 1% e 3% de aumento em volume. Agora, no segundo semestre, geralmente é um volume maior de embarque do que no primeiro semestre, isso é natural, e o que faz com que nós tenhamos essa expectativa de novamente quebrar o recorde de exportações do solúvel brasileiro. Essa expectativa de aumento nessas exportações, Aguinaldo, a gente deve começar a ver agora, o relatório da Secafé deve sair agora nos próximos dias, referente a agosto, ou você acha que vai demorar um pouquinho mais para a gente ter esse aumento gradual dos volumes? Não, a gente vem observando, se nós observarmos, mesmo nos relatórios do Secafé, e que a Bix também tem o seu relatório, muito baseado nas mesmas informações do Secafé, né, que é a emissão do certificado de origem, então nós temos os números exatos das exportações brasileiras, e então é gradativo. A gente observa que nos relatórios mensais do Secafé, o setor vem mantendo volumes ligeiramente superiores a 4 milhões de sacas no período de 12 meses, né? 4 milhões de sacas e um pouquinho superior ao que era o ano passado. Então a gente acredita também que agora no mês de agosto pode ser até que caia um pouquinho, sobe um pouquinho, mas ao que tudo indica, pelas indicações das exportações que as empresas, né, já fizeram, dos negócios fechados, tudo indica que nós vamos chegar a ter um novo recorde de exportação. Aguinaldo, há um tempo atrás, acho que em março, nós conversamos, no começo da pandemia aqui no Brasil, do coronavírus aqui no Brasil, e a gente ainda tinha muita incerteza quanto ao consumo de café de modo geral. Ao que tudo indica, que os analistas passam aqui para Notícias Agrícolas, é que pode ser que a gente não tenha num aumento expressivo para esse ano, mas que os números fiquem dentro da normalidade para o setor. Como é que você avalia a questão do consumo? A gente sabe que lá fora o comércio, padaria, hotelaria está retomando já antes da gente, até porque eles iniciaram a quarentena antes do Brasil. Mas como é que você avalia isso? Realmente o cenário ele continua sendo positivo para o café? A gente pode dizer assim? Sim, eu acredito que positivo para o café, de todas as formas de consumo, né? Tanto torrado e moído, cápsulas, o café solúvel. Infelizmente, nós vamos ter uma queda, que já vem sendo observada, nos cafés especiais, né? São nichos, são aqueles servidos pelas cafeterias, então esse tempo que ficou fechado acaba resultando em prejuízos para esse segmento de cafés especiais do café torrado, né? Mas, de uma maneira geral, o grande volume, né, que é o volume de café torrado e moído,
que é o café solúvel, não vai haver prejuízo, não. Vai se manter, no mínimo se manter aos números anteriores, o que é muito bom para todos nós. E o Brasil, falando de solúvel, né, nós somos bastante competitivos, nós somos líderes mundiais na exportação e na produção. Isso nos permite ter uma projeção cada vez mais otimista, até porque os preços internos estão bastante competitivos em relação aos consumidores. E as nossas indústrias têm uma tecnologia extremamente atualizada, né? O faz com que o nível de extração, o nível de qualidade conquiste cada vez mais clientes. Aguinaldo, o Brasil é muito extremamente competitivo, mas os nossos concorrentes, quem que são os principais concorrentes diretos do Brasil quando a gente se fala em café solúvel? Nós temos muitos países que são concorrentes, né? Pelos números que estão saindo, a gente verifica que a Índia está tendo um desempenho muito bom, é o segundo maior exportador. Nós temos algumas fontes que mudam um pouquinho os países, a gente está checando isso, porque aparece a Índia em segundo lugar, a Indonésia em terceiro, o Vietnã em quarto, o México em quinto, e às vezes, pegando de outras fontes, esses lugares se alternam. Mas, basicamente, são os países de maior competição, os maiores concorrentes nossos, Índia, Indonésia, Vietnã, México e muitos países da Europa, inclusive, né? A Alemanha é uma grande produtora de café solúvel, a Holanda. Então, o Brasil tem aí muita gente aí para concorrer, principalmente no café solúvel. Mas, pode falar. Não, pode concluir, Aguinaldo. Mas, assim, pelo fato do Brasil ser um grande produtor de café, isso nos dá uma condição de competir. Nós temos muita produção de café e, ao mesmo tempo, tem o maior parque industrial de café solúvel do mundo. Então, isso nos dá uma condição. Eu ia te perguntar, o que nos coloca na frente desses outros países? A gente sabe, não é novidade, como você já mesmo disse, o Brasil ele é o maior produtor e exportador de café do mundo, mas numa questão, eu queria que você falasse para o solúvel, o que ainda deixa a gente na frente? É a nossa indústria, é a nossa produção em alta escala, o que você acha? O Brasil acabou criando, nossas indústrias criaram um modelo de negócio muito forçado até pela necessidade, né? Nós tínhamos no início, o Brasil sempre foi líder mundial de produção e exportação, desde que o solúvel saiu para o mundo no comecinho dos anos 60, né? Saiu comercialmente. O Brasil sempre manteve a vanguarda. Mas ao longo do tempo, houve algumas questões de competitividade, né? O Brasil acabou perdendo um pouquinho disso, em razão, muitas vezes, de não poder, em momentos em que o mercado interno aqui, o preço estava mais caro da mercadoria que lá fora, e tinha uma certa resistência com importar café em alguns momentos necessários, momentos muito pontuais. E nesses momentos muito pontuais, às vezes demoravam 6, 8 meses, e muitas empresas foram ficando pelo caminho. E hoje restam 5 grandes indústrias e uma menor. Essas 5 grandes indústrias, elas adotaram um modelo de negócio de não exportar marca, de exportar cafés para as grandes marcas, com exceção da Nestlé. A Nestlé, que detém uma marca mundial, com exceção dela, as outras indústrias, a Cacique, Iguaçu, Pocan e Real Café, são as outras 4 indústrias, adotaram o modelo de exportar matéria-prima para grandes marcas. Então, o Brasil não é um grande exportador de marca de café solúvel, é um grande exportador de café solúvel para as grandes marcas. Né? Esse modelo de negócio nos deu uma grande condição de competitividade, porque nós nos especializamos para enfrentar os momentos difíceis, né, que eventualmente acontecem. As nossas indústrias se prepararam para isso, criaram estoques, né, que mantêm produção por um determinado tempo, e fazem travas de preço, travas de dólar, são muito seguras. E toda essa engenharia financeira, engenharia e a tecnologia utilizada pelas nossas indústrias nos permitiu ter essa condição de diferencial competitivo diferente de outros países. Legal. Agnaldo, como é que estão os preços para esse mercado do café solúvel? Eles são satisfatórios? Poderiam estar melhores? Como que você analisa? Se você verificar,
quando nós falamos em bater recorde de volume, a gente fala em bater recorde de volume. Mas a gente nunca se refere a valores, a dólares, Sim. embora seja uma indústria que exporta 600 milhões de dólares anualmente. 600 milhões de dólares nos coloca como o 12º maior exportador do agronegócio brasileiro. O café solúvel sozinho é o 12º produto de exportação brasileiro. Mas a gente não toma isso como indicador pelas oscilações de câmbio, e até porque o café oscila muito de preço. E ele acompanha muito o preço do café verde. É diferente do café torrado. O café torrado ele consegue, em determinados momentos, ele acompanha também, mas ele consegue deslocar um pouco da matéria-prima. E o café solúvel está muito ligado ao preço da matéria-prima. Se ela oscila para baixo, o café solúvel oscila para baixo. Se sobe rapidamente, também sobe rapidamente, porque quem nos compra sabe dos preços da matéria-prima e acaba colocando isso como informação para conseguir comprar mais barato. Porque nós temos concorrentes, e os concorrentes vão acabar vendendo mais barato. Né? Então, os preços hoje, eles mantêm uma margem adequada. Como é uma indústria que trabalha com volume, né, com escala e com um grande refino tecnológico, permite ser vamos dizer, uma indústria de grande sustentabilidade financeira. Então, os preços estão razoáveis, estão bons, as margens, né? Falar das Quais margens. são as margens, Aguinaldo? Só para a gente ter uma noção de valores. É difícil saber margem, porque isso acaba sendo o segredo de cada uma, né? Isso é um detalhe que, inclusive, eu, como diretor da BIX, nem ouso a perguntar, né? Mas a gente percebe nas nossas reuniões que o pessoal está satisfeito, mas está satisfeito muito porque tem esse refino, né, de engenharia, inclusive financeira. Não adianta você ter uma boa tecnologia e não ter um refino de toda uma tecnologia financeira. Para você ter uma ideia, a nossa Selic está em 2,25%, 2%, uma coisa assim. E financiamentos do Funcafé, inclusive, que são para as indústrias de café solúvel, acabaram até ficando inviáveis, com taxas que chegam a 4%, 5%. Então, procura buscar esse volume de recursos em outras fontes, porque um ponto percentual aqui, outro ponto percentual ali, significa a obtenção de margem. Né? Legal. E, Aguinaldo, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho quem são os nossos principais compradores do café solúvel brasileiro. Vocês notaram algum aumento de exportação para algum país que chamou atenção? O que você pode nos dizer? Chama atenção para nós o crescimento vigoroso de países que são produtores de solúvel, comprando solúvel. A gente vê a Holanda, teve um crescimento de 1000%, para você ter uma ideia, nas compras de café solúvel, e é um dos 10 maiores produtores de café solúvel no mundo. A própria Indonésia, a Indonésia é o nosso terceiro maior cliente e figura entre os 5 maiores compradores, produtores de café solúvel. Então, o México, por exemplo, que está entre os 5 maiores produtores de café solúvel, é o nosso, talvez ele esteja entre os 10 maiores compradores do nosso solúvel. Então, isso mostra competitividade. Quando a gente tem países que são produtores de solúvel comprando o nosso solúvel, significa que nós somos competitivos, né? Mas os nossos principais clientes sempre foram, né, os Estados Unidos, a União Europeia, a Rússia. Eu diria que esses 3 são os nossos maiores. Eles ficam alternando de posição entre os 3, né? União Europeia, Estados Unidos e Rússia, eles vão alternando. E aí vem no segundo bloco, vem Argentina, vem Indonésia, vem Japão, que seria um segundo bloco. Mas nós exportamos para mais de 100 países, geralmente ao ano. Tem países que tem ano que a gente chega a exportar para 130 países. Legal. Aguinaldo, muito obrigado pela sua disponibilidade em falar aqui com Notícias Agrícolas. Eu te espero no mês que vem, ao longo e todo esse restante do ano, para a gente continuar falando sobre a indústria do café solúvel. É sempre muito gratificante falar com você. Tá bom, Virginia. Obrigado pela oportunidade e estou aí à disposição para a gente estar falando sobre o café solúvel brasileiro. Um abraço. Outro, tudo de bom.